Fala galera, bem-vindos para mais um Espírita Pop. Tava morrendo de saudade de vocês. Vocês podem estar estreando esse novo formato, mas a gente espera que vocês gostem. A gente está começando agora, de vez em quando, em alguns episódios, vocês vão ver esse formato aqui, podcast. E esse aqui que está ao meu lado é o Matheus, aqui da Comunhão. Ele é um trabalhador da Comunhão, assim, que já está aqui há mais tempo do que eu. E finalmente eu consegui convencer ele a participar do nosso programa. Então acostumem-se com essa carinha, porque vocês vão ver ele muito por aqui, graças a Deus, e ele é muito massa. E hoje a gente vai ter um papo bem legal, mas antes, Matheus, você quer se apresentar um pouquinho? Quer falar alguma coisa? Opa. E aí, pessoal? Prazer, muito feliz de estar aqui. Muito tempo aqui na casa, mas pouco tempo aqui aparecendo na frente das câmeras. Mas muito feliz de estar aqui. Espero que dê tudo certo. Espero que vocês gostem da minha presença aqui, né? E que a gente possa fazer vários programas aí. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E a gente separou um tema hoje que, pelo título aí que vocês já devem ter visto, Inimigos na Família, chamou atenção porque ou vocês se identificaram, ou vocês conhecem alguém que tá passando por isso, já passou, já sentiu, já conversou sobre. Então vamos tentar entender, né, Matheus, o que o Espiritismo pode colaborar de explicação do porquê que isso acontece e como lidar, o que fazer, né? Eu confesso que esse tema eu trouxe porque uma amiga minha, eu perguntei pra ela, eu tava com ela esse final de semana, e falei assim, me ajuda, me fala uns temas que você gostaria. E quando ela falou sobre isso, eu falei, gente, por que a gente não falou sobre isso antes, né? Porque realmente acontece muito, né, Matheus? Você já teve alguém que falou sobre isso com você também? Cara, já teve muita gente falando, inclusive nas aulas, né? Quando eu dou aula aqui na Comunhão, algum aluno às vezes dá uma perguntada de, tipo, ter alguma relação, né? Coisa de vidas passadas, né? O pessoal sempre pergunta aí, porque às vezes não se dá bem com o irmão, com o parente, assim, e daí sempre fica essa dúvida, né? Isso. Mas é realmente algo muito pertinente, né? Acho que no dia a dia de todo mundo. Não só no lado negativo, né, que nem a gente colocou aqui, vamos dizer assim, né? Inimigos na família, mas também no lado positivo. Às vezes você tem uma afinidade muito grande, assim, fora do comum, mesmo por uma família comum, né? E é diferente, por exemplo, daqueles entendimentozinhos que tem da própria convivência, porque somos pessoas diferentes, então é natural que às vezes surjam atritos, mas é uma coisa muito mais profunda, é um sentimento tenso. É algo enraizado, assim. E é triste porque família é família. Então, você sentir que você não consegue gostar de alguém da sua família ou que alguém da sua família não gosta de você, é pesado. Não, e tem toda uma pressão social, assim, também, porque a gente já é ensinado culturalmente, né, de que a gente tem que amar a nossa família, que a gente tem que gostar de toda a nossa família. E às vezes você já não tem esse sentimento desde criança, já tem uma dificuldade muito grande de se relacionar com alguém da sua família, e às vezes tem toda uma pressão, às vezes dos pais, dos familiares, né, além do círculo, né, interno da sua casa, dos amigos, todo mundo, tipo, falando, pô, mas você tem que estar bem com essa pessoa, sua família, né, seu irmão. Tudo, isso. Né? E sentimento é uma coisa que a gente já entende ao longo da vida, que não se força, é algo natural. Sim. Ou você gosta ou você não gosta. Então fica aquela coisa, pô, mas eu não gosto, então eu vou forçar isso. Do que vai adiantar se não vai ser algo natural? Exatamente. E pode ficar essa dúvida aí também. Sim. E uma coisa é você não se dá bem com aquele tio, com aquele primo que você quase nunca vê, com sei lá quem da família que mora distante. Agora, pai, mãe, irmão, irmã, sabe? Aquela coisa mais próxima. Dói ainda mais. Então, vamos tentar trazer um pouquinho sobre o que o Espiritismo revela sobre esses laços familiares. Com certeza. Mas isso vai ser o quê? Depois da vinheta. A gente se vê já já. Bom, Matheus, a gente vai ver na doutrina espírita os espíritos trazendo insistentemente essa informação de que família não é por acaso. Com certeza. Né? O planejamento reencarnatório tá on, e a gente sabe que essa escolha é feita justamente porque ou os familiares vão se apoiar, eles já trazem essas relações de outras vidas, são espíritos simpáticos, ou existe ali algum tipo de débito em relação ao outro e é a hora de resgate. Então, natural que seja difícil, mas Deus, ele é tão sábio, ele é tão maravilhoso que ele fala assim, é pelo amor. Sim. Que vocês vão tentar ajustar isso. A gente enfrenta dificuldades, mas também o fato da pessoa estar na nossa família, de certa forma, é uma maneira de ter uma conciliação, né, dessa situação. E acaba que é uma maneira um pouco até de forçar, né, que isso aí funcione. Porque é natural, acontece com as pessoas, inclusive fora da sua família, né? A questão de afinidade. Você conhece alguém
normalmente você tem uma primeira impressão e às vezes, pô, essa impressão é boa, às vezes não é, né? Na sua família, normalmente isso é algo que vai vindo mais gradual, né? Vocês crescem juntos, tudo, e às vezes tem esse sentimento adverso, né? Essa dificuldade. Mas, como vocês estão ali vivendo na mesma casa, aquilo ali vai ter que se resolver. E aos poucos, né, como você falou, tudo no espiritismo a gente fala muito, né, da questão da energia, da influência, né, dos nossos pensamentos, tudo isso influencia no nosso dia a dia, né, mas que a gente nem sempre perceba. E só o fato de vocês estarem vivendo no mesmo ambiente por um bom período de tempo, né, já afeta essa relação. Então, assim, os seus pensamentos contra aquela pessoa, os seus comportamentos contra aquela pessoa, no dia a dia essas coisas vão te transformar, vão transformar aquela pessoa, e se for bem orientado, né, óbvio que ali também, se possível, com a orientação dos pais, com a ajuda dos pais, dos outros familiares, pode ser amenizado. E às vezes pode ser algo que, assim, vem de antes, né, da encarnação e se conserta aqui e pode perdurar por depois dessa encarnação. Né? Então, isso que você falou é bem legal, né? Porque você tá na mesma casa, então Sim. você tá sendo obrigado a conviver Uhum. por um espaço maior ou menor de tempo. Sim. Hoje em dia, a gente está vivendo uma geração de internet em que você não se dá bem com alguém, bloqueia, Sim, né? sim. Finge que não existe, silencia e coisas do tipo. Na vida também social, pessoalmente, a gente tá numa conversa difícil, falou, valeu, tchau, tchau. Sim. E aí você sai, você tá no telefone, você desliga. Agora, família, você tá ali convivendo. E às vezes essa convivência faz com que você comece a relevar muita coisa que antes você não relevaria. Então, ajuda, né? É como um empurrãozinho a mais. Sim. E, como a gente falou, toda essa construção da sociedade de, poxa, você tem que amar seu pai e sua mãe. Então, você começa a se esforçar nesse sentido. E tudo começa por aí. Sim. Tentar respeitar, né? A gente sabe, Jesus também pregava muito isso pra gente. A gente vai ver lá no Evangelho, honrar pai e mãe. E a mesma coisa, a gente também vai cada vez mais reforçando essa questão de que os pais também têm que ter esse respeito pelos filhos, até porque somos espíritos imortais. Às vezes os filhos são espíritos mais antigos do que os próprios pais. Estão todos ali para aprender uns com os outros. Não tem ali necessariamente porque pai é porque é mãe, eles ensinam e os filhos só aprendem. Nunca é assim. Né? É sempre uma troca, né? Sempre uma troca. E essa questão da convivência, né? A gente tem que ficar na cabeça que não é aquela pressão, né? Sim, você tem que se dar certo com o seu pai e sua mãe, tem que dar certo com seus irmãos. Não. Não precisa tudo mudar da água do vinho só porque nessa encarnação vocês, né, dois espíritos que não tinham afinidade, encarnaram a mesma família, pronto, agora vocês têm que dar certo, né? Aquilo ali é como se fosse até um castigo. Não é dessa maneira. É uma experiência. E mesmo que melhore um pouco, isso já tá valendo. Coisa. Porque, assim, às vezes é um trauma forte, né? Um trauma, assim, questão de... vamos pegar encarnações passadas mesmo. Às vezes é um embate forte que você tem com aquele espírito, né? Às vezes é uma desafinidade grande que você tem. E tem certas coisas que não vão passar de uma encarnação para outra, né? A gente, às vezes, tem muito principalmente nós espíritas, né? Às vezes tem muito essa pressão de que a gente tem que sair da água pro vinho, né? A gente tem que ser perfeito nessa vida. Zerar a prova, tipo, de primeira, exatamente, tirar 10. Tem que chegar e gabaritar tudo. E não pô. A gente tá aqui... até um pouco de uma lição de humildade. A gente reconhecer de que, cara, eu não vou conseguir consertar todos os problemas da minha vida, todos os problemas da minha família nessa vida. Mas o melhor que eu posso fazer, eu vou tentar. Se a gente sair daqui melhor do que chegou, já valeu a pena, né? Mesmo que tenha sido um passo. Então, como o amor não se força, esse sentimento não se força, o que a gente pode sim forçar e não vai estar nunca errado é respeito, é ter um pouco mais de paciência, é tentar treinar, por exemplo, a nossa compaixão em relação ao outro, porque não é o erro que a gente vai estar... diminuindo ou dizendo que ele não aconteceu. É o fato da pessoa estar errando. Sim. É que ela é humana também. E não é porque é pai ou porque é mãe que é obrigado a acertar sempre ou já ter uma sabedoria tal que já não cometeria tais erros. Todo mundo é falível, até porque o corpo é velho, mas e o espírito? Ainda tá ali, ó, batalhando, tentando aprender. Natural que seja assim. Eu trouxe até aqui uma passagenzinha do livro Calma, do Emmanuel, psicografado pelo Chico. E é o capítulo 76, Ligações Familiares. E ele vai dizer assim, ó, quanto possível, esforça-te. Então, ó, é o esforço diário. Mas esforça-te de verdade para viver em harmonia com os parentes que te pareçam menos afinados com os teus pontos de vista. No plano físico, não nos achamos vinculados com alguém nos laços de consanguinidade sem justa
razão de ser. E é o que você falou, às vezes vão ter feridas mais profundas que não vão ser fáceis, mas véu do esquecimento tá aí para isso. Se não fosse isso, impossível a convivência, impossível qualquer tipo de progresso numa reconciliação. Sim. Então a gente já não lembra o que foi. O ranço ficou. Que a gente já não... às vezes é tão profundo que por mais que a gente não lembre, a gente sente que tem alguma coisa errada. Mas o fato de não lembrar já facilita esse processo. E a gente tem que se esforçar. Toda vez que vier aquela sensação inata de sentir raiva ou de desejar o mal, de qualquer tipo de pensamento negativo em relação a outra pessoa, a gente tenta mudar a chavinha, faz uma prece, imagina aquela pessoa envolta em luz. É isso que a gente pode ir fazendo para começar a treinar e melhorar essa situação, né? Exatamente. Essa questão que você falou é bem importante, né? O pessoal pode estar se perguntando aí, né? Como é que a gente dá o primeiro passo para melhorar as coisas, né? E é exatamente isso. Você tem que, primeiro momento, se dispor a mudar, né? De se dispor a fazer aquilo dar certo. A primeira mudança que você tem que fazer. Se não fizer isso, não adianta o que você for tentar, não vai dar muito certo. E não sentir culpa, né? Não por se sentir assim. Exatamente. É normal. É normal. Acontece. Você não necessariamente vai se dar bem com todo mundo. Você não é um monstro por não gostar de alguém da sua família. Exatamente. Então, assim, você tem que se dispor. E também a gente tem que pensar que nem tudo, necessariamente... às vezes a gente tá no problema, a gente pensa que tudo gira em volta daquele problema, tudo gira em volta de uma única solução. Tem vários caminhos para se resolver um problema. Isso. Então, por exemplo, que nem você falou, às vezes vai fazer uma prece, você melhorar o ambiente da sua casa já melhora a sua relação com aquela pessoa. O evangelho lá. Exatamente. Então, você fazer a sua casa ali, como a casa de todo mundo, né? Como o nosso próprio planeta, ele tem uma psicosfera ali, né? Que é toda influenciada sobre seus pensamentos, sobre suas atitudes. Isso. Então, você melhorando a psicosfera da sua casa, vai melhorar a sua relação não só com aquela pessoa, mas com todo mundo, né? Seus pais, seus irmãos, né? Todo mundo que convive naquela casa. Então, você fazer o evangelho no lar, de preferência com todos da família, né? Que daí todo mundo tenta estar na mesma sintonia, se harmonizar por igual, né? Já influencia bastante na relação. Então, não necessariamente você tem que ficar batendo de cabeça, tipo, indo lá, forçando situações com aquela pessoa que você tem dificuldade. Não, às vezes tenta trabalhar um pouco pelas beiradas, né? Fazer aos pouquinhos ali, começar por um evangelho, uma prece toda noite, né? Para daí depois você atacar os problemas maiores. Começa nos pequenos e vai indo para os maiores. Isso. E lembrar que somos espíritos mortais, já tivemos várias existências. Hoje, essa existência é a nossa melhor versão. Assim como é a nossa, é a melhor versão desses nossos parentes difíceis. Sim. Eles estão dando o melhor que eles podem, ainda que não seja o suficiente. Então, todas as vezes que eles errarem ao nosso ver, porque às vezes eles nem estão errando, né? Mas da forma como a gente se sente em relação a eles, a gente vai lembrar, é o melhor que ele pode fazer. Se é gritando, é o melhor que ele pode fazer. Talvez em outra... ele batia. Sim. Se agora ele bate em outra, ele já partia para acabar com a vida, entendeu? Ou seja, algum progresso teve. É a melhor versão. Vamos tentar, então, não justificar os erros, mas ter compaixão pelo que está errando, entendendo que assim como ele erra, nós também erramos, e que dia virá em que ele terá consciência do que está fazendo, vai mudar, esperar a justiça divina, e enquanto isso... se perguntar a todo tempo, por que Deus me colocou nessa família? O que eu posso fazer de útil aqui por essa pessoa e por essa relação que nos atrai um ao outro? Tem um meme na internet que é assim, não, eu te perdoo sim, porque eu não quero vir com você na próxima vida, né? Mas só essa sensação de não querer vir pode estar certo, vai vir ainda, né? Quem dera fosse fácil assim. Não né? Tem coisa ainda pra resolver, senão você não ia ter problema em vir com a pessoa, né? Sim. Você não ia ficar fazendo nada para evitar isso. Então a gente tem que lembrar que tudo passa, esses sentimentos de animosidade também, a gente não precisa ficar se culpando por eles, mas também não pode se entregar a eles, porque é o nosso ponto fraco, vamos dizer assim. É natural que a gente caia mais na tentação de brigar, de conflito, do que a paz. Aquilo que a gente comentou, né? Tem que tá disposto, tem que ir com calma, não ficar batendo de frente, e assim... em algum momento vocês vão ter que sentar e conversar, né? Mas isso não precisa ser resolver tudo de uma vez só, né? Pode ser feito aos poucos. E você tem que... também a gente sempre tem que pensar que você não está sozinho, né? Você tem seus amigos espirituais né, com você, e você também tem sua família. Então, assim, se você tem um problema com uma pessoa da sua família, o resto da sua família também tem a ver com esse problema, né? Porque, afinal, isso vai afetar em toda a harmonia do lar, né? Então... você tem que lembrar que você não está sozinho. Você tem que
né, agir com as outras pessoas, pensar, né, fazer as preces, pedir ajuda dos amigos espirituais, do seu mentor, do mentor dele, né, Isso. da pessoa em si. Sempre tem que estar disposto a pensar, e também a gente tem que lembrar que tem que dar o espaço, né? Às vezes todo mundo precisa de um pouco de espaço, e às vezes quando a gente convive todo mundo junto, né? Às vezes a gente esquece disso, né? Acaba que fica o espaço comunitário da família e, né, cada um age da maneira como se sentir mais à vontade. E a gente tem que lembrar que, pô, por mais que você esteja na mesma casa, cada um tem seu espaço, cada um tem seu ambiente, tem seu lugar de fala, e não adianta você ficar querendo forçar alguma coisa. Isso, na verdade, só acaba gerando mais conflitos, né? Então, tem que ter essa humildade também de você pegar e parar, pô, eu entendo como aquela pessoa se sente, vamos dar um espaço, né? Todo relacionamento funciona na base da empatia. Se você não consegue sentir empatia pela outra pessoa, aquilo ali não vai fluir, porque você não está conseguindo se colocar no lugar dela, né? Empatia é você se colocar no lugar daquela pessoa e você tentar Sentir imaginar... como ela sente. Exatamente, imaginar como ela se sente. Então, você tem que se colocar nesse espaço. E você só coloca nesse espaço quando você se dispõe a estar nesse espaço, né? E quando você dá tempo ao tempo, você analisa, você observa as ações da pessoa, os comportamentos, e a partir daí você começa a pensar, pô, acho que eu posso fazer isso aqui diferente que talvez fique melhor para os dois, e daí vai conseguindo estratégia, né, para seguir em frente. Perfeito. E assim, muitas vezes a gente se pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha missão? Sim. E os espíritos reforçam. A primeira missão, a mais importante, tá no lar. O resto é como se fosse assim, hora extra. Sim. Mas é o lugar onde a gente mais passa tempo. Então, é onde mais se requer a nossa energia e a nossa atenção. Sim. A gente vê também muito na internet uns memes assim, dizendo assim, poxa, para de beber sua água num copo de requeijão e quando vem a visita, você bota o copo top das galáxias que você guarda lá só pra visita. Você merece também usufruir disso. A mesma coisa a gente faz com os nossos parentes. Quando vem visita, ai, por favor, você quer uma água? Aí você puxa a cadeira pra pessoa e você não sei o quê, pega a melhor toalha. Por que você não faz isso com as pessoas da sua casa, sabe? Por que não tem todo esse cuidado, todo esse carinho, né? Então a gente tem que olhar pra esse lado. Agora, a gente é obrigado a suportar tudo, sem limites, até o fim. Eu trouxe até aqui um outro trecho desse capítulo do livro Calma, de Ligações Familiares, em que o Emmanuel vai dizer assim, ó, se depois de sacrifícios inumeráveis em favor de parentes determinados, e isso acontece frequentemente entre pais e filhos, notas no íntimo que a tua consciência se reconhece plenamente quitada com eles, ou seja, você fez a sua parte, tudo que você podia, sem que esses mesmos familiares, após longo tempo de convivência, demonstrem o mínimo sinal de renovação para o bem, deixa que sigam a estrada que melhor se lhes adapte ao modo de ser. Porque as leis da vida não te obrigam a morrer pouco a pouco a pretexto de auxiliar os que te recusam o amor. Sim, que é o dar o espaço, né? Você viu que às vezes não tá dando certo, dá espaço, dá tempo ao tempo. Às vezes a pessoa, com as próprias experiências dela, vai mudar, né? Uma coisa interessante que você falou também é que, assim, muito do que a gente passa na vida, né? De coisas que a gente tem que melhorar, a gente às vezes vai conseguir fazer isso no lar. Isso. Tem que lembrar também que o lar é um reflexo nessas relações que você tem ali, como você age na sua casa, como você age com os seus parentes, se reflete no mundo lá fora também. Então, você melhorar seu relacionamento com as pessoas da sua família, provavelmente vai acabar acarretando em você melhorar seus relacionamentos no geral, né? Isso. Com todas as pessoas, porque... imagina, você conhece uma pessoa que é super gente boa, né, quando você tá falando com ela aqui, daí quando um dia você vai lá na casa dela e quando você vê ela trata a mãe, o pai, o irmão, né, com extremo desgosto, você começa a ter um pé atrás com aquela pessoa, porque, pô, se ele trata a família dele assim, imagina como ele vai me tratar quando a gente tiver mais intimidade, por exemplo. Então, você tem que sempre tentar fazer isso sair de dentro da sua casa também pro mundo lá fora, né, não adianta você... Até porque não vai ser uma virtude real. Exato. Por exemplo, você fala assim, não, eu sou uma pessoa super paciente. Talvez você seja paciente em todos os lugares lá fora. No centro, então, nem se fala. Mas chega em casa, grita com os pais, grita com o irmão, com a irmã, ou seja lá com quem for, né? Então, assim, se a gente não consegue ter aquela virtude e exercê-la em qualquer circunstância, é porque ela ainda não se sedimentou. Exatamente. A gente tem que... Pra crescer, você tem que sair um pouco da sua zona de conforto. Existem muitas... Eu, pessoalmente, por exemplo, eu tenho muitas situações que eu acho mais fácil lidar com pessoas que são fora da minha família que dentro da minha família. Temas que eu acho mais fácil dialogar com pessoas fora da minha família, né? Fora do meu ciclo familiar, do que dentro da minha família. Então, assim,
você tem que colocar ali um pouquinho fora da sua zona de conforto, né? E às vezes tratar desses temas, porque até fica mais leve, né? Eu acho, a relação. Quando você começa a sentir liberdade de ser você mesmo. Independente do local que você esteja, seja na sua família, seja no centro espírita, por exemplo, seja num grupo de amigos, quando você se sente à vontade de ser você da maneira mais pura que você consegue ser, né? Da maneira como você se sente quando você está sozinho, por exemplo, dentro de todos os seus meios sociais, acho que mais feliz você acaba sendo, porque você não sente mais que tem barreiras na sua vida, né? Você pode tratar bem as pessoas, pode ser tratado da maneira como você acredita que você merece, né? Que você se vê também, né? Com certeza. E, assim, só para finalizar, essa parte que eu li aqui do livro, mostrando que tem um limite, você fez sua parte, então também você não vai sacrificar, como o Emmanuel fala aqui, morrer pouco a pouco, a pretexto de auxiliar quem não demonstra amor. Então, assim, a gente não tem que se sentir culpado se em algum momento a gente sentir que precisa se distanciar. Sim. Isso não é uma fuga à nossa missão, não é uma fuga ao resgate que a gente estava tendo, porque Deus sabe das nossas intenções e do nosso esforço e do quanto a gente tentou até realmente sentir que chegou no nosso limite. Sim. O negócio é que às vezes a gente não quer nem se aborrecer. Qualquer coisinha que contraria, a gente já quer cair fora. Então, é preciso, sim, que a gente sinta e que a gente demonstre que houve renúncia da nossa parte. E que a gente colocou o outro em primeiro lugar diversas vezes. Mas a gente também precisa se colocar em algum momento, porque cadê o amor próprio? Como amar ao outro como a si mesmo se a gente não estiver se amando? Sim. Então, e depois, isso não quer dizer que é o fim, né? Porque não só nessa existência, talvez os dois, em um momento mais maduro, consigam se reencontrar e se ajeitar ainda mais, ou outras existências virão, porque essa é a beleza da reencarnação, nunca é tarde demais, sempre a chance de renovação e de reconciliação. Sim. No caso ele falou aí, não quer dizer que é você desistir da relação, né? É Isso. só você dar um pause ali, né? Hoje em dia tá muito em voga esse assunto de, por exemplo, relacionamento tóxico, né? Às vezes, esse relacionamento pode ser dentro da sua casa, pode ser da sua família, acaba gerando uma toxicidade, muito, né? Naquilo ali. E às vezes você precisa realmente se distanciar porque aquilo começa a te afetar, né, dentro e fora da sua casa, né? E isso pode ser problemático. Então, realmente, você tem que prezar pela sua saúde, amar ao próximo como a ti mesmo. Para você amar a si mesmo, a primeira coisa é você reconhecer seus limites. Isso. Então, a partir do momento que você reconhece seus limites, aí sim você começa a poder tratar das situações que te deixam, né, fora da sua zona de conforto, né? Porque se você tenta só fazer as coisas lá, vamos seguir aqui na tora e vamos lá fazer do jeito que der, acaba que você pode se machucar muito mais do que você deveria, né? Sim. Às vezes você pode fazer as coisas com mais calma e fazendo aos poucos, né? Aquele negócio que a gente falou no começo, não precisa ter pressa, não precisa gabaritar a prova. Exato. E não é porque você tá longe que você vai deixar de estar vibrando luz por aquela pessoa. Continua fazendo suas preces por ela, desejando o melhor, pedindo proteção e auxílio da espiritualidade para que aquela pessoa enxergue com o bem, com um olhar de amor, né? Que ela vibre amor. Sim. E isso a gente faz de qualquer lugar, em qualquer situação. Então, não quer dizer que por se distanciar a gente deixa de poder auxiliar aquela pessoa de alguma forma. Na vida e na morte, né? Você pensar aqui também, a gente tá trabalhando isso aqui, mas também pensa, quando vocês desencarnarem também, vocês vão ter um tempo lá do outro lado para conversar sobre isso. Então, assim, temos aqui no universo, somos espíritos imortais, então você vai ter literalmente o infinito para resolver essas situações, né? Fazer tudo com pressa não vai dar em nada. Então, só não pode relaxar nessa ideia, né? Tipo assim, exatamente. Tem muita gente que fala assim, não, ainda tenho tempo, tenho várias encarnações para isso, então deixa para depois. Não, reconcilia-te com teus inimigos enquanto há tempo, já dizia Jesus. Então, assim, faz sua parte, como tá aqui, você fez sua parte, você chegou no seu limite. Essa é a intenção, que não haja passividade. Sim. Né? Sim. Não pode usar a imortalidade da alma como uma muleta, né? Isso. Você tem que estar ativamente tentando fazer alguma coisa, mas não quer dizer que você precisa estar ali sofrendo em prol de algo que talvez você poderia fazer com mais calma. Isso, perfeito. E acho que é isso, né? Se o pessoal quiser prolongar aí essa conversa, talvez trazer algumas temáticas referentes a isso, mas algum ponto que a gente não abordou, vocês avisam a gente, coloquem aí nos comentários, falem o que vocês acharam desse novo formato, deem ideias aí de temas que vocês gostariam de ver, e a gente espera que vocês tenham gostado. Né, Matheus? Isso aí, deixa o like aí, se inscreve no canal. Por favor. E até a próxima, galera. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.